Olá, estudante! Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último dia do nosso evento de workshop em empreendedorismo e finanças. Eu espero que ao longo desses 2 dias e hoje, você tenha aprendido bastante coisas aqui com os nossos palestrantes, Eu gostaria de agradecer nesse momento aos professores que estão aí no chat também interagindo com vocês, respondendo as dúvidas, tá certo? E quero reforçar que você fica até o finalzinho para no final responder o formulário de frequência, que isso é importante para garantir o certificado de participação nesse evento. E agora vamos conhecer quem são aí as nossas palestras de hoje, quem são os nossos palestrantes. Acompanha comigo aí na tela. A nossa primeira palestra de hoje será sobre gestão financeira e sua relevância para o mercado de trabalho, com o convidado Emanuel Muniz. A segunda palestra será Análise de Custos, uma visão holística, com o convidado Carlos Neto. E a nossa terceira e última palestra de hoje será a influência dos impostos nas empresas, com o convidado Kleber Pereira. Eu espero, sinceramente, que você esteja gostando desse evento, que ele tenha contribuído bastante em termos de conhecimento, de aprendizado, de experiências, que são incríveis aqui. E, novamente, eu quero reforçar aqui a minha gratidão e carinho, obviamente, pela participação dos nossos convidados e também dos professores que estão aqui fazendo com que esse evento ele seja grandioso e aconteça, tá certo? E espero você daqui a pouco para a gente falar sobre o formulário de frequência no finalzinho. Agora fique com nossas palestras e até mais. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Inovatec. Eu sou Tassiana Miranda, professora do curso de Administração pela ETEPAC, e hoje o assunto que iremos abordar é gestão financeira e sua relevância para o mercado de trabalho. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto de uma forma bem leve e bem descontraída, nós convidamos aqui o Emanuel Muniz, que ele é formado em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, ele é especialista em gestão financeira pela UPE, atua aí há quase 15 anos na área financeira e atualmente trabalha em uma das maiores empresas do Brasil, que é o Grupo Moura. Emanuel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tassiana. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para falar sobre um tema tão importante, tão relevante, e também já cumprimentar a todos que nos assistem. Obrigado mais uma vez, Emanuel. Então, para a gente interagir um pouco nesse bate-papo sobre gestão financeira, nós selecionamos aqui algumas perguntas que são perguntas bem recorrentes na área de gestão financeira, tá? E antes da gente iniciar essas perguntas, Emanuel, como você resolveu fazer o curso de administração? Por que resolveu atuar na área financeira? Muito boa pergunta, Tassiana. Eu sou suspeito para falar do tema, ainda quando calouro na universidade, eu tive a oportunidade de estagiar na área de finanças e a partir daí me despertou todo o interesse, Eu tive a oportunidade, dentro desse estágio, de já fazer análise de alguns projetos dentro da universidade, e isso me conectou com diversos assuntos, e eu percebi que o tema de finanças, ele não é feito de forma isolada. Não é apenas tratar números, tratar análises, Você tem ali tratativas com áreas departamentais, você entende os negócios, você entende muitas vezes as estratégias que estão sendo formadas. Então foi muito interessante esse primeiro contato na minha formação. Com isso, eu pude ir calibrando, vamos dizer assim, a minha graduação. Dentro do curso de administração existe toda uma grade de cadeiras obrigatórias que já levam o aluno a experimentar um pouco dos conceitos de finança. E eu pude também ir complementando essa grade curricular com algumas cadeiras eletivas focadas na área de finanças. Então, a minha formação acadêmica passou já por essa linha de formação, onde eu pude experimentar isso na prática através dos estágios, e a partir daí então me apaixonei. Estou aí há quase 15 anos nessa rota, nessa trajetória de finanças. Como você bem comentou, pós a minha formação, eu pude me especializar em finanças corporativas, no curso da UPE. Além disso, existem outras certificações, outros cursos de mercado, que é importante que o profissional de finanças esteja conectado. A exemplo de outras carreiras, outras profissões, a carreira de finanças não é diferente. Você precisa estar se atualizando. Existem diversos cursos, diversas oportunidades para o profissional ir trilhando cada vez mais
e abarcando o conhecimento do seu dia a dia. Então, minha trajetória passou por um pouco disso, né? Tive a oportunidade desde cedo experimentar isso através dos estágios e eu pude moldar um pouco meu curso, minha formação voltada para essa área de conhecimento. Legal isso, Emanuel. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente sua trajetória. Então, a gente sabe que hoje ter um produto ou serviço de qualidade não quer dizer nada, não é verdade? Se a gente não tem um planejamento financeiro, se não tem um controle de caixa, né? Se a gente não tem a possibilidade de fazer essa gestão financeira, de nada adianta, né? A gente teve um exemplo disso agora na pandemia, né? Onde muitas pessoas e empresas quebraram, tá? Quem tinha um bom relacionamento, né, na parte de gestão financeira, com certeza, né, sentiram impacto, mas não sentiram com tanta agressividade. Então, pensando nisso, Emanuel, lá vai a primeira pergunta. Por que o estudo sobre finanças atualmente é tão importante? Vamos lá, você colocou um contexto bem importante, um contexto adverso, né, que foi o cenário da pandemia, né, como você bem comentou, diversas empresas quebraram durante esse período, famílias tiveram dificuldade com seus orçamentos familiares. Então, um estudo de finanças, realizar uma boa gestão financeira, tanto nas organizações como no dia a dia, é importantíssimo. Quer dizer que todos os problemas estarão resolvidos com isso? Obviamente que não. Mas será uma ferramenta, né, vai lhe dar uma tranquilidade, né, para que as pessoas, as empresas, o empreendedor se prepare de uma melhor forma, né? Como fazer isso, né? Dentro do estudo de finanças, é aprendido em diversas métricas, né, de gestão de indicadores, planejamento de caixa, planejamento de despesas, receitas. Isso vai preparar, né, para que a empresa, como eu falei, também a família, consiga se organizar de uma melhor forma. Então, o estudo de finanças é fundamental porque não só nas organizações, mas no nosso dia a dia, a gente pode aplicar diversos desses conceitos, né? Então, é importante que a gente sempre esteja atento à economia, né? A gente vê aí nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, diversas publicações relacionadas à taxa de juros, à taxa de câmbio, à inflação. Então, como é que isso me afeta? Como é que eu posso me preparar para um cenário adverso ou então, num cenário de prosperidade, como é que eu posso fazer uma melhor equação financeira, como é que eu posso fazer uma alocação de um recurso para que isso me traga uma melhor rentabilidade. Então, o estudo de finanças é importante não só para os profissionais que vão atuar na área, mas para cada um, né, que no seu dia a dia tem sua poupança, tem seus recursos e quer fazer ali um planejamento familiar também e fazer uma melhor gestão dos seus recursos. Perfeito, Manuel. Muito bom. Recentemente, eu vi uma pesquisa realizada pela rede social LinkedIn. Para quem não sabe, o LinkedIn é uma rede social de cunho profissional, onde ele informa que dentre as 15 profissões mais vantajosas, né, para o mundo do mercado, entre duas delas está a área financeira, tá? Então, como é que está hoje, Emanuel, o mercado de trabalho para aquele profissional que deseja atuar na área financeira? Eu entendo que o mercado esteja aquecido, Tassiana. Então, o papel do profissional de finanças tem ganhado relevância cada vez mais dentro das organizações, né? Como eu comentei um pouquinho antes, vivemos um mundo complexo, né, em termos de variáveis econômicas, variáveis políticas, tanto no cenário nacional como no cenário internacional. Então, você citou a pandemia, né, como exemplo no início da conversa. Temos aí recentemente a guerra da Rússia com a Ucrânia, que afeta nosso dia a dia, né, de forma indireta, na precificação de insumos, nos preços dos serviços, nos preços dos produtos. Então, o profissional de finanças, que ele conseguir capturar e fazer a leitura dos cenários e aplicar alguns conceitos no dia a dia da organização, tem sido realmente muito valorizado. Então, esse profissional tem sido buscado, né, pelas organizações em diversos níveis, né? O profissional de finanças ele pode atuar tanto no âmbito estratégico como no âmbito operacional, mas eu vejo que é um momento, sim, né, de se buscar muito esse profissional, porque no passado o profissional de finanças era visto ali como uma área de suporte, uma área de controle, muito ligado ali a fazer a gestão apenas dos números. Hoje em dia, o profissional de finanças está cada vez mais protagonista, ele tem conseguido gerar valor para a organização, né, ser decisivo ali na hora de algumas estratégias que estão sendo montadas, porque ele consegue trazer para a pauta, para o momento da decisão, um contexto amplo, contexto que vai influenciar o caixa da empresa, o contexto que vai influenciar a rentabilidade, qual a melhor alocação de recursos, a fonte dos recursos que serão aplicados aos negócios. Então, esse profissional
ele consegue realmente gerar muito valor e tem sido muito valorizado pelo mercado de trabalho. Ok, Emanuel. Já que a gente falou aqui sobre o profissional, né, da área financeira, o que é importante a gente aprender no curso de gestão financeira? Acho que isso é muito importante. A gente fala aqui um pouco sobre isso. Perfeito, vamos lá. A princípio, né, já colocando uma prerrogativa, eu entendo que o principal ponto em termos de aprendizagem não seja conhecimento XYZ, por dizer, mas sim a aplicação, né, desses conceitos na vida prática, né? Então, como eu falei, constantemente no nosso dia a dia nós somos expostos a decisões que podem influenciar na análise financeira. Eu vou dar um exemplo. Ao passo que você vai fazer uma compra no seu cartão de crédito, você pode optar por parcelar essa compra ou pagar à vista. Algumas pessoas tomam essa decisão sem entender o que está por trás dessa decisão. Então, a partir do momento que você consegue conectar conceitos financeiros e tomar decisões conscientes, nesse exemplo, por exemplo, se eu pagar à vista, eu posso negociar um desconto, isso pode ser atrativo para a minha estratégia. Ou então eu posso, de fato, fazer uma compra parcelada, guardar esse recurso e aplicar numa outra fonte de investimento. Então, a decisão, ela vai caber a cada um, a realidade de cada um tem sua estratégia, tem seu momento, mas é importante que a decisão seja uma decisão consciente. Então, quem vislumbra, né, fazer um curso de gestão financeira, é importante ir conectando justamente a teoria a esses momentos práticos. Né? A gente tem diversos exemplos aqui que a gente poderia citar. Se eu vou fazer uma compra de um imóvel, se vai ser financiado, poxa, será que a taxa de juros naquele momento está favorável? Se eu ficar indexado a um determinado taxa de juros, como é que isso pode afetar no longo prazo? A exemplo aqui do caso, o financiamento imobiliário leva 30 anos. Então, assim, eu preciso estar preparado para entender como isso vai afetar o meu bolso ou não. E aí, transpondo isso para o dia a dia da empresa, a gente também tem que fazer essas aplicações, né, dentro das empresas. Ou seja, como é que eu posso ajudar a minha organização a tomar uma decisão consciente? Como é que eu posso fazer um planejamento de fluxo de caixa, gerando valor para o meu acionista, né, para o empresário? Como é que no meu próprio negócio eu posso me preparar para ter ali uma boa rentabilidade, para que o plano que eu coloquei para aquele negócio se realize? Então, o mais importante em relação ao curso de gestão financeira é conseguir conectar esses principais temas, esses principais conceitos no dia a dia. Então, finanças está aí no nosso dia a dia. Numa simples decisão de você passar um cartão, você tem ali uma análise financeira que você pode fazer e tomá-la de forma consciente. Perfeito, Emanuel. E já que nós estamos falando sobre o curso de administração, né, eu quero te informar que nós aqui na ETEPAC nós temos um curso de administração, que ele é um curso EAD, tá? Onde você tem a possibilidade de fazer. Se você, por exemplo, quer conhecer um pouquinho mais sobre essa área financeira, ou quer saber se você tem alguma aptidão para essa área, você pode estar, sim, cursando o curso de administração aqui na ETEPAC. E já que a gente está falando sobre cursos e profissionais, quais são as habilidades e competências que esse profissional ele deve ter para trabalhar aí nessa área de gestão financeira? Excelente, Tassiana. Eu gosto de comentar esse tema sobre duas premissas. Aquilo que era o comportamento mais clássico, vamos dizer assim, profissional de finanças, que ele tem ali habilidade muito voltada para a questão analítica, né, questão de análise numérica, capacidade de raciocínio lógico-matemática. E isso se deve muito porque a base, né, das disciplinas de finanças tem a matemática, tem a estatística, tem a leitura econômica. Então, assim, esses profissionais nascem, né, com um pouco dessa aptidão. De alguma forma se sentem confortáveis, se sentem atraídos por essa temática. Então, é ali onde vai ter ali o alicerce, vamos dizer, para esse profissional de finanças se desenvolver. Mas, no mundo moderno, como eu comentei, com essa busca do profissional de finanças ser mais protagonista, existem outros elementos, outras habilidades comportamentais que estão cada vez mais sendo somadas a esse comportamento. Então, finanças deixou de ser aquela área ali fechada, que trata apenas de números, para ser uma área que vai transitar pela organização, vai conversar com a área de negócio, vai conversar com o time de marketing, com o time de TI, com o time jurídico, e conseguir colocar dentro da organização os conceitos, os preceitos e participar das decisões. Então, para que ele consiga fazer esse trabalho, saindo apenas dos números, saindo das planilhas apenas, a parte de comunicação. É essencial conseguir se comunicar, se fazer entender, sair um pouco do técnico, tirar ali a linguagem mais técnica do dia a dia e conversar com a área de negócio numa linguagem mais próxima, mais transparente, conseguindo
fazer um processo ali de partilhamento, de convencimento. Então, é essencial que esse profissional trabalhe também características de comunicação. E, além disso, né, a gente tem uma grande vertente no mundo moderno também, que é a análise de dados, né? As empresas, as pessoas são diariamente, né, bombardeadas por um volume intenso de informações e o profissional ele precisa conseguir filtrar esses dados, trazer informação de qualidade, trazer à mesa realmente aquilo que é relevante. Então, as organizações também têm buscado muito profissionais que tenham essa competência de análise de dados, análises, inclusive digitais, ferramentas digitais que possam automatizar, trazer produtividade. Então, realmente é uma vertente que tem muita força e que o profissional de finanças precisa fazer essa leitura, desenvolver essas competências para chegar realmente de forma mais completa para o mercado de trabalho. Excelente, Emanuel. Essa sua resposta foi muito válida, porque muitas pessoas acreditam que gestão financeira é apenas números, quando na realidade não é, vai muito além, tá? E já que nós estamos falando de profissional, de curso, então quais são as áreas que esse profissional ele pode atuar? Vamos lá, vamos dar uma passeada aí pelo mercado de trabalho de finanças, quais são as grandes oportunidades. Existe um mercado financeiro, propriamente dito, que nesse mercado financeiro atuam os bancos, as corretoras. Então, é uma área que o serviço prestado por essas empresas são produtos financeiros. Então, a área de atuação que o profissional de finanças ele pode, né, de fato, se inserir. E para isso existe uma gama de, como eu falei, de conteúdos, de certificações adicionais, que ele pode ir buscando ao longo da sua carreira para trabalhar nesse segmento específico. É um segmento que é muito regulado, é um segmento que tem características próprias, então o profissional precisa ir se preparando, se tiver essa vontade, se tiver esse desejo de trilhar o mercado financeiro, se preparar para tal. Mas saindo um pouco dessa esfera, que é bem específica, o profissional de finanças ele pode atuar em todas as organizações, desde a indústria, do comércio, empresas de serviços, empresas do terceiro setor, como ONGs e fundações, porque essas empresas têm em seu dia a dia fluxos financeiros. E para tal, precisará de um profissional de finanças para fazer controle, para fazer toda a parte de gestão, toda a parte de planejamento. Então, o mercado de trabalho ele é amplo, a possibilidade de atuação ela é ampla e transacional, né? Você pode ali estar atuando diretamente numa área de finanças propriamente dita, ou você pode estar atuando também em áreas de apoio, uma área administrativa, muitas vezes uma área, por exemplo, uma área jurídica, tem uma área de cálculo que precisa de alguém de finanças para fazer um suporte, uma área de RH. Então, finanças, ele tem ali realmente a capacidade de ser área afim, mas também ser área complementar a outras áreas. Então, o profissional que consegue aplicar isso, como eu falei lá atrás, pegar essas teorias e trazer isso para o seu dia a dia, ele pode realmente ter espaço em diversos ambientes, em diversos níveis de organização. Perfeito, Emanuel. Me fala aí de uma forma simples, tá? Porque nosso tempo é breve. Como montar um bom planejamento financeiro para a empresa? Joia, essa pergunta é essencial aqui para a pauta do dia, né? Acho que é a cereja do bolo. O bom planejamento financeiro ele precisa estar conectado com o plano de negócio. Então, o profissional ele precisa entender como é que o negócio está pensando, né, os próximos passos. É comum algumas empresas fazerem planejamentos de curto, médio e longo prazo, né? O ideal é que tenha ali sim planejamento pelo menos anual, né? Isso conectado com o plano orçamentário. O profissional ele precisa, junto com a gestão do negócio, entender qual é o plano de receita, qual é o plano de despesa, e a partir daí ele vai desdobrar isso num plano financeiro. Como? Fazendo a projeção do fluxo de caixa. Com o fluxo de caixa projetado, esse profissional vai conseguir entender a necessidade do capital de giro que o negócio vai ter, né? E a partir daí isso vão desdobrando decisões. Digamos que o negócio ele tem um plano de crescimento de vendas. Vamos pensar aqui num comércio, por exemplo. A empresa precisa se preparar para tal. Então, algumas empresas, inclusive, quebram no momento de crescimento porque não têm um bom planejamento montado e não estão preparadas para crescer. Crescer requer consumo de caixa. Se você vai crescer, você vai contratar mais gente, você vai comprar mais estoque. E de onde vai vir esse capital? Então, o planejamento financeiro vai lhe dar essas posições, vai lhe indicar essas situações, e aí o profissional de finanças vai poder atuar de forma estratégica e de forma decisiva. Então, considerar as fontes de financiamento. A empresa vai buscar financiamento no mercado, contratando linhas de financiamento. Qual é a consequência disso? Quais serão as taxas de juros? Como é que isso vai refletir no lucro da empresa em relação a essas despesas? Ou então, o empreendedor está disposto a aportar mais capital nesse negócio ao invés de fazer uma dívida.
Então, assim, o planejamento financeiro ele tem que estar totalmente interligado, conectado com o plano orçamentário, entendendo para onde esse negócio está apontando, quais são os desafios. Dentro desse plano se prevê um aumento de quadro, uma aquisição de um novo espaço físico, atender um novo mercado, desenvolver uma nova embalagem para o produto. Então, tudo que está envolvendo ali, tanto a parte de composição de despesa, de custo, mas também de receitas, ou seja, qual a capacidade desse negócio gerar caixa? Né? Como é que estão os recebíveis dessa empresa? Como é que está o nível de adimplência e inadimplência desse negócio? Então, com todo esse plano montado, com todo esse fluxo de caixa projetado, se possível, no curto, médio e longo prazo, você vai fazendo as revisões, você vai realizando cada etapa dessa do plano e você vai trazendo ali novas revisões. É importante para que o profissional de finanças possa realmente trazer para a gestão, para a organização, para o empreendedor, o melhor cenário possível. Excelente, Emanuel. Esse bate-papo aqui está muito prazeroso, tá? Nosso tempo, como eu tinha falado, ele é curto, mas eu vou aqui finalizar com a última pergunta. Eu sei que a Moura, né, o Grupo Moura está aí há mais de 65 anos no mercado, tá? É uma empresa de referência no mercado. E como é que está estruturado hoje a área financeira desse grupo? Joia. Como você bem falou, a Moura está prestes a fazer 66 anos, fez 65 anos no ano passado, e é notado, né, que parte desse sucesso, com certeza, está amparado na solidez financeira que o grupo tem. Tá? Então, essa solidez financeira é reflexo de um forte trabalho da gestão financeira à frente dos seus negócios, né? Isso, principalmente, pelo processo de maturação. A empresa criou processo de governança, em relação a finanças, estruturando áreas, estruturando controles. Mas antes de entrar um pouquinho no dia a dia da empresa, eu queria dar uma contextualizada para vocês entenderem como é que funciona a Moura e como é que funciona finanças dentro da Moura. Tá? O Grupo Moura é um grupo econômico, né, onde existem várias empresas que estão dentro desse grupo. Tá? Ao todo são 7 unidades fabris, dessas 6 no Brasil e uma na Argentina. O grupo também dispõe de uma rede própria de distribuição. Existe também de uma rede de atendimento de serviços aos clientes. Nós temos um grupo de transportadoras também fazendo parte desse ecossistema. Tem um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, né, dentro também do grupo. E uma fintech voltada para serviços financeiros que realiza o processo de subadquirência com maquininha de cartões. Então, o grupo ele é formado, como eu falei aqui, de várias empresas, diversos negócios, diversos mercados. E finanças, o time de finanças, ele está estruturado dentro de um time de CSC, que é Centro de Serviços Compartilhados. Esse time de finanças, ele atende todos os negócios de maneira corporativa, então no final do dia nós somos prestadores de serviços, nós temos que atender os clientes dentro da sua realidade, dentro da sua especificidade, né? Como eu comentei na resposta anterior, o plano de finanças tem que estar conectado à realidade do negócio, e aqui na Moura nós temos diversos negócios em momentos de maturidade diferentes. Então o plano que a gente apresenta, por exemplo, para as fábricas de bateria, o plano que a gente apresenta para as transportadoras é outro. Por quê? Isso vai estar conectado com o momento, né, de mercado de cada uma, com como essa empresa está se desenvolvendo naquele momento. Então, o time de finanças tem que entregar um atendimento personalizado para cada negócio. Tá? Então, dito isto, dada essa contextualizada, o time de finanças da Moura está dividido em 2 grandes frentes de atuação. Uma frente de atuação voltada para o financeiro transacional, que são as atividades de contas a pagar, contas a receber, conciliação, crédito e cobrança. Esse time faz todo esse trabalho atendendo todas as empresas do grupo. E tem uma outra grande frente, que é a frente de planejamento financeiro, ao qual eu estou inserido, que a gente tem a frente de atuação voltada para a tesouraria, orçamento e investimentos. Então, a gente consegue atender todo o grupo, né, atuando nessas frentes de trabalho, o time de finanças jogando o jogo junto e cada um se especializando, entregando um atendimento personalizado. Emanuel, muito obrigada pela sua participação de hoje, né, novamente. Infelizmente, nós temos que encerrar por aqui, porque o nosso tempo é curto, mas eu conto com você nos próximos programas, quando a gente vinha falar novamente sobre gestão financeira. E eu quero também agradecer a participação de todos aqui hoje, tá bom? Muito obrigado e siga à disposição de todos. Finalizamos por aqui o programa de hoje. Eu conto com a sua participação nos próximos programas e até a próxima.
Olá, gente. Eu sou a professora Letícia Mello, do curso de Administração da ETEPAC. E estou aqui com vocês hoje no Inovatec para abordar sobre custos. O tema do nosso encontro de hoje vai ser Análise de Custos, uma visão holística. E para debatermos sobre esse assunto, eu trouxe um convidado especial da área de custos, que é o professor Carlos Neto. Tudo bem, professor Carlos Neto? Tudo bem, professora. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Né? O professor, só salientando, o professor Carlos, ele é contador, administrador, especialista em custos e controladoria, especialista também em gestão de projetos, é bancário e é professor universitário. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez, e fique à vontade aí para falar sobre custos. Obrigado, professora, pelo convite. E olá, pessoal que nos acompanha nesse dia de hoje. Falar sobre custos, para mim, é algo muito bacana, muito interessante, porque é falar sobre toda uma conjuntura empresarial, toda uma formação importante para o empresário na questão de lucratividade, na questão de geração de receita. Então eu espero passar para vocês um pouco do meu conhecimento nessa área e que a gente possa se divertir nesse dia de hoje falando sobre custos e trazendo essa visão completa em sua totalidade, que é uma visão holística. Professor Carlos, como surgiu a análise de custos? Então, a análise de custos ela surgiu lá na Revolução Industrial, na Inglaterra, através da necessidade de se controlar a produção para poder formar preço, para poder verificar se está sendo viável ou não. Antes da Revolução Industrial, existia uma produção artesanal. Essa produção artesanal, ela deixava a desejar nesse aspecto de formação de preço. Então, muitas vezes o mesmo produto, fabricado pelo mesmo artesão, ele era vendido de valor diferente, de acordo com as características ou pelo o valor que o artesão achava justo. Com essa questão da manufatura, industrialização, esse processo de quantificar os valores que estão sendo gastos dentro de uma produção para a formação de preço passou a ser essencial dentro da atividade produtiva. Então, custos, ele surgiu nesse período e ele traz essa visão, eu tento trazer uma visão holística, porque a visão holística é uma visão global, é uma visão que engloba várias áreas e dentro da área de gestão, custo ele está em todas as áreas da organização e em todos os níveis, do operacional ao estratégico. Então, ter essa visão holística da gestão é uma maneira de controlar e direcionar as decisões da organização. Eu gosto sempre de falar assim que todo custo ele é um gasto, mas nem todo gasto ele é um custo. E aí eu vou trazer para vocês aqui no decorrer da nossa conversa essas terminologias e explicar como funciona cada uma e como identificar dentro da sua empresa. Então, a gente acaba associando custos a várias outras palavrinhas que a gente coloca como sinônimo. A gente acha que custo é despesa, que custo é a mesma coisa que investimento, que custo é a mesma coisa que gasto. Então, traga aí, professor, o que é o que nessa história? Quem é de fato custos? Quem são os gastos? Então, professora, os gastos é um grande grupo, Então, assim, o gasto ele representa um sacrifício financeiro que a empresa realiza, a entidade realiza, com o objetivo de adquirir um ativo. Pode ser um produto ou um serviço, vai ampliar, vai aumentar o seu ativo. E dentro do gasto, existem essas outras palavrinhas que muita gente, muitas vezes, por não conhecer a parte conceitual, não consegue definir. Então, dentro dos gastos, a gente encontra a despesa, dentro dos gastos, a gente tem o custo, dentro dos gastos, a gente vai ter o investimento, a gente vai ter a perda e vai ter também o desembolso. Então, hoje o tema da gente que é custo, a gente pode entender o custo como um gasto que ele é efetuado dentro do processo produtivo. Então, quando a gente fala de tudo que é gasto dentro do processo de produção, seja de empresa industrial, comercial, de serviço, é assim, o gasto que é realizado para poder realizar a atividade principal da organização é um custo. Quando a gente fala de um gasto que geralmente ele é realizado com o objetivo de uma obtenção de receita, gerar uma receita, a gente fala de uma despesa. É até meio contraditório para algumas pessoas falar assim, oxe, despesa, receita, mas a despesa
ela é um gasto que é realizado para poder gerar uma receita. É como, por exemplo, você pagar um setor de vendas no emprego industrial. A atividade fim da indústria, ela é a produção, né? A manufatura. Então, o setor de vendas, ele acaba sendo um setor de despesa. E aí ele está tentando gerar uma receita, quer vender. Quando a gente fala de investimentos, professora, a gente associa muito o investimento como um gasto que ele é ou ativado em função da sua vida útil, do bem ou do serviço, ou então ao benefício futuro. Então, a formação de qualquer empresa, seja ela de serviço, de indústria ou comercial, que a gente está falando do setor privado, ela vai necessitar de investimentos. Então, investimento geralmente é aquela máquina que é comprada no início do negócio, é aquele imóvel que é comprado no início do negócio. Então, esse gasto ele é feito em relação à vida útil do bem e também do benefício futuro que ele vai trazendo com a continuidade da empresa. Associada a esses tipos de conceito, né, a gente tem também os conceitos de perda, desembolso e desperdício. Quando a gente fala de uma perda, são fatos ocorridos de situações externas, excepcionais, que aí vai representar um gasto, só que não está dentro do controle da empresa. A gente pode ter uma previsibilidade de uma perda, mas aí ela pode acontecer ou não, mas ela depende de um fator externo, e aí ela foge um pouco do controle da instituição. E aí eu vou dar um exemplo assim de perda que é muito tratado nessa área da gente, que é, por exemplo, um incêndio numa fábrica. Ele representa ali uma perda. Foi perdido um valor ali em ativo ou em produto, ou então, como por exemplo, uma carga que no transporte, o transporte sofreu um acidente, se desfez. Então, assim, são coisas que podem acontecer e que vai representar uma redução do nosso ativo, do nosso patrimônio. E ela vai vir de um fator externo. Quando a gente fala de um desperdício, é algo que é o seguinte: a gente realizou um gasto pensando em utilizar aquele bem, só que ele não foi utilizado de forma eficiente. Então ele não é uma perda, mas ele é um desperdício. É como em casa, né? Em casa, quando a gente coloca muita coisa no prato, por exemplo, a gente investiu, teve aquele custo com a comida. Aí a gente vai e deixa. A mãe da gente vai dizer: menino, está desperdiçando comida. Então, assim, é um desperdício. Por quê? Porque ele não foi utilizado de forma eficiente, aquele alimento. Então, assim, o desperdício é isso. E o desembolso é o pagamento. Sai dinheiro para pagar um bem ou serviço, a gente está realizando um desembolso. Então, assim, é diferente do desembolso, que ele representa a efetiva saída do valor do dinheiro saindo do caixa. É um desembolso que está sendo efetuado. É o pagamento pela aquisição de um bem ou de um serviço. Ok, professor, muito bem. Em relação aos tipos de empresas, né? A gente sabe que tem vários tipos de empresas, né? Tanto existe também o setor público, o setor privado. E aí, como é que se comporta os custos, a análise de custos, a depender do tipo de organização? É a mesma coisa? Tem diferenças? Como é isso? Essa questão dos custos, professora, é importante porque essa abordagem que a senhora trouxe aqui para a gente hoje é de que as empresas, essa classificação de gastos, ela vai variar de acordo com o tipo de empresa, a finalidade da empresa. Então, o que pode ser um custo para uma empresa industrial pode representar uma despesa para uma empresa comercial e pode representar um investimento ou um gasto para uma empresa de serviço. Então, por exemplo, a gente pode citar no setor industrial, né, onde o custo da fábrica em si, a matéria-prima para poder desenvolver o produto, o peão, o funcionário lá que está trabalhando no chão de fábrica, ele é considerado como um custo da fábrica. Já quando a gente pega o setor administrativo, como o setor financeiro, ou então o setor comercial, que não é atividade da indústria, então a gente pode considerar como despesa. É um setor que está agregando para a geração de receita. No comércio já muda o cenário. Por quê? Porque, por exemplo, um vendedor numa empresa comercial, ele pode ser tratado como custo, porque a finalidade do negócio é o comércio, é a venda de mercadoria. Então, mercadorias a serem revendidas também é um custo. Um exemplo de despesa também pode ser despesas administrativas dentro do comércio. Quando a gente pega para a área de serviços, eu estou focando na área privada, que no setor público é totalmente diferente essa classificação. Então, pegando na área de serviços da área privada,
a mão de obra aplicada, que aí no caso é o funcionário que está trabalhando ali, ele é considerado um custo. Outra despesa pode ser gasto da administração, ou, por exemplo, uma perda, a gente pode considerar nesse serviço, um material que foi utilizado de forma errada, a gente pode considerar um desperdício. Então, assim, essa classificação de desperdício, custo, despesa, ela vai variar de acordo com a finalidade, o porte da empresa. Ok, professor, né? E até fiquei pensando aqui, né? O contador, ele vai ser custo ou despesa numa organização, né? Quem costuma tratar sobre esse assunto de custos são os contadores, né? Embora os economistas, os engenheiros, eles, né, estudam também sobre essa temática, né? E usam também esse conhecimento nessas áreas, mas o contador, a gente sabe que tem contador em toda a empresa. Sim, e sim. O contador é custo ou despesa, professor? Então, o contador, se a empresa é um escritório de contabilidade, ele é um custo. Ele está dentro da atividade do escritório. Ele é essencial para que o escritório desenvolva a sua atividade. Se o contador ele está trabalhando no setor industrial, ele está dentro do quadro do administrativo, então ele é tratado como uma despesa. Se ele está dentro de uma empresa comercial ou atacadista, ele é do administrativo. Então, por mais que a função dele seja estratégica, como gerente estratégico, gerente de marketing, mas ele é tratado como uma despesa, é uma função que ele exerce para auxiliar na geração de receita. Entendi. Muito bom saber, né? E aí a gente até pode dizer que o contador, acho que ele não é mesmo nem um custo, nem uma despesa. Ele acha que é um grande investimento. Afinal, ele vai contribuir de forma efetiva para melhorar os resultados da empresa, não é mesmo? Sim. Então, né, já puxando a sardinha para o nosso lado, né, que somos contadores. Me diga, professor, qual é a importância da análise de custos para uma organização? Seja ela grande ou pequena, né? Qual é a importância da análise de custos? Sim. A análise de custos, ela traz diversos benefícios, né? Então, assim, ela é importante na formação do preço de venda, ela é importante na análise de continuidade do seu produto, ela é importante na obtenção da margem de contribuição, ela tem uma importância grande também para você poder verificar a formação de preço, margem de contribuição, você verificar o custo padrão, definir o custo padrão, você observar onde vai cortar gastos dentro da empresa. Então, assim, o objetivo da análise, ele tem um sentido amplo, não é isso? Mas ele vai influenciar bastante no planejamento, controle da informação. Então, assim, ele vai te beneficiar como gestor, vocês, futuros administradores do curso técnico que estão nos assistindo. Então, a gente já entendeu que, a depender do tipo de organização, existem diferenças na análise dos custos, né? Que pode ser custo, pode ser despesa. Então, para analisar os custos, é necessário que tipo de classificação, né? Existem classificações específicas? Sim. Assim, a gente não pode colocar o custo dentro como eu falo assim, dentro de uma grande sacola, de uma grande bolsa e juntar tudo de uma vez. A gente precisa classificar esse custo para auxiliar a gente no controle. Porque o custo, ele é uma grande análise de custo, é uma grande ferramenta de controle, é uma grande prática de controle dentro da organização. Então, o custo, ele pode, para tomada de decisão, ele pode ser classificado como relevante e um custo irrelevante. Quando eu falo custo irrelevante, são custos que não valem a pena ser mensurado ou, por exemplo, ser reclassificados ou ser redistribuídos, porque não vão influenciar diretamente nos gastos da empresa. Assim, ele não vai trazer uma representação muito grande, não tem representatividade. Então, são o que a gente chama de custos irrelevantes para a tomada de decisão. É diferente, por exemplo, quando você vai escolher a continuidade de uma empresa ou não, existem alguns custos que são de extrema relevância. Vai cortar determinada matéria-prima, vai cortar funcionário. E tem outros custos que são custos irrelevantes porque o corte dele não vai influenciar no processo produtivo, no sentido de que não vai acrescentar para que você possa aumentar sua lucratividade. Existe também a identificação no custo, que é quanto à sua identificação se ele é um custo direto ou indireto. O que é um custo direto ou indireto?
O custo direto, a gente consegue visualizar ele dentro do produto, durante o processo produtivo. Se você olhar, por exemplo, uma cadeira ela vai ter como matéria-prima a madeira, por exemplo, você consegue visualizar diretamente no produto ou no processo produtivo aquela matéria-prima que foi utilizada, essa madeira. Quando a gente fala de um custo indireto, é aquele que a gente não consegue identificar visualmente no processo produtivo. É aquele, por exemplo, o chefe do setor de fabricação, você não consegue visualizar ele como componente para poder montar a cadeira, mas ele foi um custo importante ali dentro, mas ele foi indireto. A gente pode também verificar quanto ao volume produzido. Então, quanto ao volume, existem custos fixos e existem custos variáveis. O custo fixo é aquele que não vai se alterar independente do volume produzido. O custo variável é aquele que ele vai se alterar de acordo com o volume produzido. Por exemplo, mais uma vez, essa questão da cadeira, que é uma questão lúdica de poder exemplificar para vocês. Quanto mais cadeira você produzir, mais matéria-prima, mais prego, mais madeira você vai precisar. Então a gente pode considerar isso aí um custo variável da produção. Aumentou a produção, aumentou esse custo. Um custo fixo a gente pode tratar como o funcionário, o salário fixo da pessoa que está trabalhando ali, o salário do funcionário, ele é independente da produção ou não. Aquele mestre, por exemplo, de fabricação, o chefe da operação lá, o líder de setor, o salário dele, independente de quanto for produzido, vai ser o mesmo. Então, ele não é variável de acordo com o volume de produção. E existe também quanto à base monetária, que aí pode ser um custo histórico, um custo corrente, um custo padrão. E a gente traz essa questão de custo padrão, por exemplo, que a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema a seguinte, é que o custo padrão é o custo objetivado pela empresa. E ele vai se basear em um custo passado. Para você ter um custo padrão, você tem que verificar os custos passados. Tem um custo estimado, que é parecido, e tem um custo real, né? Que é aquele custo que efetivamente aconteceu. Então, para a gente classificar os custos, a gente tem que verificar a tomada de decisão, identificação, volume produzido e a base monetária. E quais são os objetivos da análise de custos para uma organização, professor? Sim, a análise de custo, ela tem como objetivo, no sentido amplo, né? A finalidade é mostrar os caminhos a serem percorridos na prática de gestão empresarial e de negócio. Então, assim, o maior objetivo é dar o suporte, é servir como suporte. Então, a análise de custo, ela trata inicialmente como um planejamento. Ela serve como suporte para o planejamento das operações fabris. Ela vai servir como controle, que quando você objetiva um custo, você tem que ter o controle sobre aquele custo. Então, é uma função administrativa, né? Dentro da administração, a gente tem lá planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, assim, a gente tem a questão do controle e do planejamento e a questão da informação. Porque toda informação que provém do análise de custo ou da análise do custo ali corrente dentro da empresa, ela vai fomentar um relatório para poder se tomar uma decisão posterior. Então, quando a gente fala dos objetivos, professora, a gente traz no aspecto de planejar, né? Para que a empresa possa identificar as alternativas e depois possa optar pela melhor alternativa, podendo assim maximizar o lucro. Porque se a gente planeja, a gente vai escolher opções de redução de custo. Quando a gente reduz o custo, a gente maximiza o lucro. Porque antigamente, quando não existia uma concorrência muito grande, você ditava o preço do mercado. E aí você, independente dos seus custos, do controle, você colocava a margem lá de lucro que você objetiva e estabelecia o preço. Hoje, a gente precisa planejar cada vez mais e reduzir esse custo para poder lançar um preço, não o preço que a gente quer, mas também o preço que o mercado está disposto a pagar de acordo com os concorrentes. Quando a gente fala no custo como objetivo de controle, análise de custo, a gente pega para a parte que a empresa tem que saber exatamente o que ela tem, quanto ela vai consumir, quanto ela vai gastar e o que ela está disposta a cortar de gastos, o que ela precisa vender para pagar. Então, assim, precisa controlar exatamente a produção e a venda para poder cobrir esses custos. E de informação é porque toda atividade, toda análise, ela vai posicionar a gente, vai fomentar informações para tomar a decisão. A decisão de quanto comprar de matéria-prima, quanto fabricar, quanto a gente, em relação a férias, vou dar um exemplo básico dessa questão de informação, né, e tomar decisão.
Na pandemia, onde muitas empresas tiveram que parar, a indústria tiveram que parar de produzir, vamos dar férias coletivas, está faltando componente de fabricação, então vamos dar férias coletivas até que esse componente seja fabricado e ele passe a ser introduzido na nossa indústria. Então, assim, essa informação é crucial e o custo está como base para isso, e o objetivo dele é isso, é ajudar no planejamento, controle e fomento da informação. Então, né, e como é que a gente pode se beneficiar dessas informações de custos, né? Já que essa análise de custos ela tem objetivos, né, bem definidos. Sim. Como é que a gente, eu falo organizações, né? Enquanto organizações, como é que a gente pode se beneficiar dessas informações, né? Eu vi que para a tomada de decisão ela é importantíssima, né? Porque, né, diante do mercado que a gente a depender, aliás, né, do mercado que a gente se insere, né, vai ter muita concorrência ou não, e aí fazer uma estratégia de preço baseada em informações de custo, isso é bem relevante, né? Então, assim, como é que a empresa pode, no geral, se beneficiar dessas informações? A empresa, geralmente, como ela pode aproveitar a análise de custo, né, para fomentar informações? Ela pode fazer apuração de custo do produto, de mercadoria e de serviço. Ela pode trazer apuração de resultado dos produtos, mercadoria e serviço, a rentabilidade, a análise de desempenho de diversos setores. Então, você vai analisar, existem setores que têm um custo mais elevado, custos menores, qual é o desempenho, qual é o resultado que ele está trazendo, qual é a performance que esse setor, essa área ou esse departamento da empresa está apresentando em relação aos custos que ele está produzindo. Porque todo setor, se ele está ligado diretamente à produção, ele vai ser uma fonte de custos. E aí ele tem que transformar isso em resultado. Então, os parâmetros de fixação de preço também é importante, visto que o preço ele é formado pelo custo de mercadoria, mais o lucro que se espera obter com a venda dela. Então, a formação de preço é importante. Para formar o preço, a gente analisa não só internamente nossos custos, como também o mercado, como foi falado pela senhora. E aí, quando observa-se o mercado e os concorrentes, a gente tem que verificar que a gente não pode lançar todo o preço do jeito que a gente quer. A gente analisa o preço do concorrente, tenta reduzir o nosso custo para maximizar o lucro. E também o percentual máximo de desconto a ser concedido. Então, o custo, ele traz informações que vai envolver toda a dinâmica do negócio. Por isso essa visão holística, porque o custo ele se apresenta de diversas formas em todas as áreas da empresa. Ok, professor. E assim, né, existem várias ferramentas que possibilitam a análise de custos. E aí eu gostaria que, né, o senhor trouxesse uma delas, né? Em outros momentos a gente aborda outras, né? Porque são várias, mas aí eu gostaria que o professor trouxesse uma delas que é considerada como a mais importante, né? Mais usual, né? A mais simples até, que é fácil de se aplicar no mercado. Então apresente aí uma dessas ferramentas, professor. Uma ferramenta bastante usual, professora, no meio empresarial dos negócios é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição, ela é o resultado entre a receita obtida pela venda menos os custos e despesas variáveis. Então, ela vai pegar o que foi vendido menos os custos e despesas variáveis. Se a gente fala da margem de contribuição total, a gente vai pegar toda a receita do que foi vendido menos os custos e despesas variáveis totais e a gente vai se obter uma margem de contribuição. Por que é uma margem de contribuição e não o lucro ainda? Porque a gente, nesse sentido aí, a gente ainda não está considerando os custos e despesas fixas. Então, essa margem de contribuição, ela quer dizer o seguinte, o quanto o meu negócio, a minha operação, está contribuindo para que eu possa pagar minhas despesas fixas, porque a despesa fixa e os custos fixos, eles vão acontecer independente de você produzir ou vender. Então, a gente observa quanto que está sendo fornecido de margem de contribuição para que eu possa pagar esses custos de despesas fixas e obter o lucro. Então, assim, a margem de contribuição é uma ferramenta excepcional na formação do preço de venda. Ela é uma ferramenta excepcional para você escolher qual produto da continuidade, porque se você está dentro de uma fábrica
e você tem produtos, você produz vários tipos de produtos. E você vai observar o quê? A margem de contribuição e o volume de venda. E o volume de venda vai influenciar na geração de receita. Então, muitas vezes, se a empresa tiver de optar, aquele que está dando a maior margem de contribuição é o que ele vai decidir dar continuidade. Um exemplo, cana é usina, é uma indústria que a gente trabalha muito. Existem usinas que trabalham só com cana-de-açúcar e existem usinas que trabalham com cana-de-açúcar e com álcool. Então, assim, ele vai estudar a margem de contribuição de cada um desses produtos, visto que o custo que ele vai ter da fábrica é o mesmo para os dois. É muito similar o custo de fábrica e as despesas fixas. Por quê? Porque, independente de estar funcionando ou não a produção, vai acontecer o custo de despesa fixa. Então, a usina muitas vezes precisa definir se vai produzir álcool ou se vai produzir açúcar, e aí ele vai de acordo com a margem de contribuição de cada produto e também a questão de venda. O que vende mais? Se você produzir só pela margem e não conseguir vender, então a margem de contribuição é uma ferramenta excepcional na formação. A gente pode trabalhar de modo total ou de modo individual, que aí a gente pega a margem de contribuição unitária de cada produto dentro dessa outra ferramenta que eu poderia citar. Você já pediu uma, né? Mas aí eu poderia citar mais algumas. Pode sim, fica à vontade. Então, assim, tem a questão de custo padrão e o custo real. O custo padrão, a empresa ela define o custo padrão, é o custo que se espera alcançar naquela produção. Então, assim, o custo padrão, ele serve como métrica, ele vai servir como meta, é praticamente uma meta. Se você produzir, tiver um custo real, o real é o que acontece na prática. Então, assim, o padrão, ele observa o passado e define uma métrica. O custo padrão aqui é esse valor. E o custo real é o que efetivamente acontece. Eu geralmente converso com meus alunos assim, o custo padrão, ele é o do passado. E o custo real, ele é do presente. Então, assim, você só consegue formar um custo padrão através do histórico dos custos reais. E aí você consegue definir se o custo real for superior ao custo padrão, você tem que verificar como está a sua atividade empresarial. Quer dizer que alguma coisa no processo produtivo saiu do seu controle, que o custo real ultrapassou o custo padrão. Quando o custo real é menor do que o custo padrão, quer dizer que você teve uma eficiência empresarial e de gestão boa. Agora, isso você vai ter as métricas, né? Que assim, se o custo real for menor que o padrão, mas produziu menos, então tem alguma distorção. Mas se você conseguiu produzir aquilo que foi determinado e você gastou menos, teve menos custo, o teu custo real foi menor, então quer dizer que você teve uma eficiência de gestão muito grande. Então é uma ferramenta importante. A definição também de custo, volume e lucro dentro do teu negócio é outra ferramenta que a gente verificar a relação entre essas áreas da organização. O custo, o volume de produção e o lucro. O que é que o empresário espera e o que nós esperamos ao trabalhar com custo? É ter o menor custo, o maior volume de produção e, consequentemente, o maior lucro também. Então, assim, trabalhar custo é isso, é trabalhar em cima de redução, controle e aumentar a lucratividade. A importância é essa. O custo ele traz essa possibilidade da gente trabalhar com os números ali dentro da empresa para identificar como a gente pode ser mais lucrativo, como o nosso negócio pode ser mais lucrativo. Então, assim, a escolha da ferramenta que vai ser utilizada para gerar essas informações, né, a partir de uma análise de custos é algo crucial. É algo, né, que precisa ser bem estudado, bem analisado antes de implementar essa ferramenta. Porque uma vez que você adota essa ferramenta, né, você vai ter que alimentar, né, essa ferramenta com informações para que ela gere as informações que você precisa. Né? E aí quando o senhor fala, professor, né, de margem de contribuição, de análise CVL, né, que é a análise de custo, volume e lucro, custo padrão, né, essas são ferramentas bem conhecidas, né, muito utilizadas realmente, né, e me vem até aquela reflexão em relação à margem de contribuição. Numa padaria, a margem de contribuição, né, quando a gente pensa numa padaria, a gente pensa em quê? No pão, né? É o principal produto de uma padaria. Mas é o pão que me dá a maior margem de contribuição
ou é o bolo, a bolacha, né? O almoço, a janta, que hoje as padarias viraram restaurantes, viraram mercados, né? Se ela só vendesse pão, ela conseguiria pagar todos os custos fixos e variáveis ou não? Então, Acredito que não, né? Porque assim, ela, né, a margem do pão, o pão acho que é o produto de menor valor dentro de uma padaria, né? Mas quando a gente olha para o valor unitário dessa margem, é muito pequeno. Mas o que é que ela mais vende? O que é que a padaria mais vende? Pão, não é, professor? Isso. E aí a gente entra naquela questão do volume, né? Exato. Não tem a maior margem, mas tem o maior volume de venda. Isso. Vai dar um lucro significativo. E assim, interessante, que tem até uma piada que foi assim, eu fui na padaria e menino, por incrível que pareça, até pão tinha. Não é? Porque assim, hoje a padaria se tornou um comércio que ele vende tudo, até pão. É interessante, né? Porque o pão deixou de ser o único produto, passou a ser mais um produto, mas aí ele diversificou, né, um mix de produtos para poder ganhar em cada um deles um percentual, uma margem de contribuição, que lá no final vai trazer um lucro elevado. E o pão é aquele, todo mundo, muita gente come pão todo dia, né? Uhum. Então o pão é como se fosse até uma estratégia de marketing. O pão é o que chama a pessoa para a padaria. Uhum. Quando chega lá, a pessoa entra, vai comprar o pão, aí vê uma bolacha, vê um refrigerante, vê um sabão em pó, vê. Então assim, ele vê inúmeros produtos que é vendido na padaria hoje em dia e acaba comprando, e é naquele produto que ele compra, fora do pão, que ele está dando a maior margem de contribuição para o comerciante. Então, né? assim, por isso que quando a gente vai escolher uma ferramenta, a gente tem que analisar também se ela é suficiente para gerar todas as informações que eu preciso. Né? Então, assim, né, eu posso só adotar a margem de contribuição, ela vai ser suficiente? Epa, peraí, mas eu preciso fazer uma análise CVL, eu preciso fazer um custo padrão. Então, a escolha da ferramenta é algo crucial, né, para análise de custos, uma vez que o foco da análise de custos é a tomada de decisão. Então, eu agradeço ao professor Carlos pela sua presença. Foi uma honra, professor, né, tê-lo conosco aqui nesse encontro. Né. Fica até a deixa, né, do convite para próximos encontros. Agradeço a professora pelo convite, agradeço a vocês que estão nos acompanhando. E como uma mensagem assim, final que eu gostaria de deixar é que apesar de vários conteúdos, assim, conceitos complexos que nós trouxemos hoje aqui, o custo ele é simples. Por mais informação que a gente trouxe, ele é algo simples e qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer e criar a sua análise de custo. Então é importante fazer isso como gestor, como empreendedor, para fazer o seu negócio prosperar. Então eu desejo a vocês que seus negócios e quem está estudando no momento que prospere nos seus objetivos, e agradeço pela participação aqui com vocês também. Gente, obrigada pela sua presença. Nos encontramos no próximo programa. Fiquem ligadinhos aí que o Inovatec está só começando, tem muita coisa boa pela frente. Fiquem ligados em nossas redes sociais e sucesso. Um abraço e até mais. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Glauber Pereira, do curso de Administração, e hoje estou recebendo Kleber Pereira, meu convidado, para a gente debater sobre a influência dos tributos nas empresas. Kleber, ele é administrador, ele é contador e tem a especialidade em contabilidade tributária. Olá, Kleber, tudo bem? Olá. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Kleber, a gente se fala tanto de tributo, fala no dia a dia, e qual foi a origem dos tributos? Não tem uma data específica de quando se originou os tributos. Porém, há relatos que há mais de 4.000 anos já existia a cobrança de tributos na Mesopotâmia. Mas onde vai se ter maior salto de falar da administração tributária é com o período grego. Então, o grego e o Império Romano. O Império Romano, por ser um império expansivo, precisava muito pagar as suas despesas. Então, nós vamos ter como um berço dos tributos o Império Romano, para poder subsidiar as suas expansões com guerras,
e até mesmo alguns tributos que nós temos hoje já se cobrava naquele período. Cada terra conquistada se cobrava uma taxa sobre a terra, também já se cobrava tributos sobre a entrada de mercadorias oriundas de outros territórios, e isso, até hoje, o Império Romano é estudado no direito tributário. Então, o berço dos tributos que nós conhecemos remota daquele tempo. Ou seja, mais de 2000 anos que a gente já tem vamos dizer assim, um esboço, né, do que seria o tributo cobrado atualmente, né? Sim. Aqui no Brasil, já podemos dizer que a partir do descobrimento, nós já pagamos o tributo, o que seria o tributo pela extração do nosso pau-brasil. Isso já é uma forma de tributar. Então, destinar uma parte daquilo que é produção para um governo central, para se manter e aplicar isso em infraestrutura, educação, saúde. Esse é o foco de arrecadação, o tributo em si. Ou seja, o tributo ele já está para o Estado como se fosse o funcionamento do Estado, né? Sim. Não é? O tributo se existe Estado, precisa de arrecadação para que ele funcione nas demais áreas dele, desde antigamente. Sim. Levando para os dias atuais, nós temos o tributo mesmo, ele é dividido em impostos, taxas e contribuições. Esses são os principais. Impostos, nós já estamos cansados de ver, são aqueles IPVA, ICMS, tudo. Então, esses impostos, eles são arrecadados para manter a administração, seja ela da União, dos Estados e do município. Então, o governo precisa arrecadar para poder também prestar serviços para a sociedade, seja ele em estrada, educação, saúde, expansão, incentivos. Então, os tributos, que essa palavra tributo é uma palavra genérica, ela se divide nisso, em impostos, taxas e contribuições. E qual são a diferença dos tributos? Qual a diferença de taxa para imposto? A taxa é uma prestação de serviço individualizada. A gente diz também que ela é divisível. Então, quando eu preciso de um serviço do órgão público, eu vou até lá, solicito um tipo de serviço e por isso é me cobrado uma taxa. Então, a taxa é cobrada para um serviço individual, diferente do imposto. O imposto ele incide em mercadorias, incide em bens móveis, existem bens imóveis, então existe uma cobrança em dinheiro para toda a população para fazer o governo funcionar. Então quer dizer que o imposto ele é cobrado, né? Ele tem um fato gerador, porém ele não está naquela destinação direta, né? Exemplo, acredito, do IPVA, né? Que o pessoal confunde muito, né? Que pensa que o IPVA só é cobrado para destinar à manutenção das estradas. Sim, vamos lá. Os impostos, os impostos para poder ser cobrado, existe o princípio da legalidade. Então, o imposto, ou a taxa, ou as contribuições só podem ser cobrados se estiver em lei. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 153 e 155, o destinado para quem pode ser cobrado. Então, no artigo 153, lá vai dizer qual é a competência dos impostos federais, como o imposto de renda, IPI, e um fato interessante, não está na Constituição que a gente pode cobrar, porque lá nesse mesmo artigo nós vamos ver o imposto sobre grandes fortunas. E hoje em dia a gente não tem essa cobrança de imposto de grandes fortunas, porque além de estar na Constituição, precisamos regulamentar. Para o imposto ser cobrado, ou uma taxa, nós precisamos de 3 pilares. São eles, nós precisamos do fato gerador, quando origina a cobrança do tributo, precisamos do base de cálculo, para saber quanto vai se incidir, e precisamos da alíquota. Se isso não for regulamentado, como é o caso do imposto de grandes fortunas, esse tributo não pode ser cobrado. E partindo para o artigo 155 da nossa Constituição, lá vai definir quais são os impostos que são cobrados pelos estados, municípios e o Distrito Federal. Então lá, como foi citado, o IPVA é um imposto de responsabilidade estadual, e o caso que o professor Glauber estava falando é que
o imposto ele não é vinculativo. Isso quer dizer que o imposto sobre a propriedade de veículo não quer dizer que a arrecadação dele seja destinado para asfalto, seja destinado para tapas de buraco. Isso não é verdade. O imposto ele pode ser utilizado em outras funções. Essa questão de investir naquilo que foi arrecadado, isso fica para as taxas. Então, a definição de taxa, né? A taxa, você é cobrado uma taxa para a prestação de um serviço já definido. Imposto não. O imposto do IPVA ela pode ser destinado totalmente para a educação. Então, não se vincula a arrecadação do IPVA, aqui citado, com as questões das estradas. Eu posso pegar um outro imposto estadual, que é o ICD, sobre causas mortes e doação, e destinar para a pavimentação. Não há problema algum disso, não é vinculativo. Ok. A gente pegando agora, eu quero abrir uma empresa, tá? E não tenho ideia de qual o imposto eu vou pagar, se eu vou pagar imposto estadual, se eu vou pagar imposto municipal ou federal. Qual é o caminho que eu devo seguir para saber quais impostos eu devo pagar? Primeiramente, é bom contratar um contador ou um consultor na área tributária para ter atenção quanto a isso, porque a abertura da empresa e quais tributos vai ser pago depende muito da atividade. Podemos citar aqui uma pequena fábrica. Uma pequena fábrica vai ter os impostos em comum com as outras, que é o ICMS pela venda de produtos, vamos ter a incidência de PIS e COFINS, mas ele vai ter um imposto que, vamos dizer, que é já inerente da atividade, que é o IPI. Então, o imposto sobre produtos industrializados será aplicado nessas empresas de transformação, beneficiamento, acondicionamento. Já se formos abrir uma empresa de serviço, nós não existe o fato gerador do IPI, e também não tem do ICMS. Então vai ter o fato gerador do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, no caso, aí a gente passou do imposto federal para um imposto municipal. Existe o imposto municipal, que pela atividade, já que é uma prestação de serviço, vai ter também a incidência do PIS e COFINS, terá também a arrecadação de imposto de renda e a contribuição, mas não cabe falar sobre o IPI para uma empresa de serviço aqui mencionada, porque não é da atividade dela produzir, transformar ou beneficiar. Então, dependendo da atividade, a gente vai ver quais são os tributos que serão pagos. Isso, como profissional da área, facilita e muito, porque lá você, a partir dos tributos que você paga, você tem que fazer um estudo para depois você saber qual é o melhor regime de tributação a ser escolhido para a empresa. Isso aí é fundamental no planejamento tributário para que não se pague impostos além do necessário. Quais são os regimes tributários que existem no Brasil? No Brasil nós temos 3 regimes tributários. É o Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Sobre o MEI. O MEI é um regime tributário? Não, MEI é como se fosse uma constituição societária. Então, ele é um microempreendedor individual. Ao nascer o MEI, ele automaticamente está dentro do Simples Nacional, que é um regime tributário diferenciado, instituído em 2006, no qual ele unifica os principais impostos e simplifica a sua arrecadação, suas declarações acessórias, diferentemente do lucro presumido e do lucro real. O lucro presumido, como o nome já se diz, ao pegarmos a receita bruta da empresa, nós temos uma alíquota de presunção, que já está definida em lei, lembrando, só pode ser cobrado se estiver em lei, é o princípio da legalidade. Então, os percentuais de presunção já estão definidos em lei. Então, pegamos a receita bruta, presumimos qual é o nosso lucro e assim aplicamos o imposto. Então, é pela presunção do lucro que teremos a arrecadação de imposto de renda e contribuição. O lucro real não. O lucro real vai ser todo o seu faturamento, toda a sua receita bruta, diminuindo de suas despesas
e ao final nós vamos ter o lucro líquido. A partir do lucro líquido é que se faz a aplicação da alíquota do imposto de renda e contribuição social. Então, para princípio aí, a gente precisa ter um consultor em mãos, né, para a gente poder saber qual é a atividade que a gente vai exercer, para saber quais são os impostos e depois a gente saber, né, qual é o regime tributário a ser aplicado. Sim, a partir da atividade, a partir de conhecer todos os impostos que vão incidir, todos os tributos que vão incidir na atividade, nós temos que fazer um planejamento de qual o melhor regime tributário a ser seguido. Então fazemos um estudo e fazemos uma projeção de receita. A partir dessa projeção, nós visualizaremos qual é o melhor regime a ser adotado. É uma opção. Você pode ser um microempresário, um empresário de pequeno porte e aderir ao lucro real. Não existe nenhum problema. Existem algumas exceções, questões de bancos, financeiras, que eles são obrigatórios. Ou se existir um faturamento acima de 78 milhões. Isso aí você vai ter que ter obrigatoriamente ser do lucro real. Mas é uma opção. Você só não pode fazer do lucro presumido do lucro real vamos dizer, no meio do período do ano, você querer mudar. É sempre no ano seguinte você faz a opção. Certo. A gente já sabe quais são os impostos, a gente já sabe qual o regime tributário e qual é a influência dos tributos nas empresas e o reflexo para os consumidores. Assim, a gente sabe que o imposto está diretamente ligado, né, ao valor dos produtos, né? Qual é essa influência? Quais os impostos que influenciam mais direta e indiretamente nos valores dos produtos? No nosso Código Tributário, a organização do nosso sistema tributário é a incidência dos impostos no preço do produto. E isso começa a se formar uma bola de neve. Porque desde a fabricação da indústria, há incidência dos impostos dentro do produto. Então, cada etapa que se vai tendo, mesmo tendo um sistema de créditos e débitos, que é o nosso, então, cada vez que eu compro, eu tenho um crédito de imposto, e cada vez que eu vendo, eu tenho um débito e diminuído desse crédito adquirido. Mesmo dessa forma, se torna vamos dizer, agrega muito o imposto dentro do produto, fazendo com que a gente tenha uma carga tributária muito alta, atualmente próximo de 34% do nosso PIB. Então, essa tributação de forma por dentro do preço do produto encarece ao consumidor final. E nós podemos ver aí, recentemente, foi a alíquota de incidência sobre a gasolina, energia elétrica, comunicação. Tá no dia a dia nosso, né? A gente ouve sempre, né? Isso, porque os impostos eram para ser inseridos em produtos essenciais com a menor alíquota. Essa seria a intenção dos impostos. Mas podemos ver que combustível, energia elétrica, tudo isso tinha alíquota próximo de 30%. Então é muito onerosa. Quando houve a redução pela Lei Complementar 194 do ano passado, nós tivemos uma redução drástica no valor do combustível, da energia. Então a influência ela é direta. Qualquer percentual que venha a aumentar ou mudar a baixa também é um tipo de aumento de tributos. Eu não só aumento pela alíquota, eu também posso aumentar mudando a forma de fazer a base de cálculo. Então, qualquer alteração que faça isso desencadeia no aumento até o consumidor final. É onde a gente sente no bolso. Isso, porque o PIS, COFINS, ICMS e ISS são tributos considerados tributos indiretos. Esses tributos indiretos quer dizer que ele não é de obrigação de arrecadação do recolhimento da própria empresa. Ele será incluído no preço do produto e isso será repassado para o consumidor. Ô Kleber, em relação, tem muitas empresas que optam, né, por não produzir no Brasil, né, por questões tributárias que a gente viu aí que 34%, né, do PIB é tributo, né, e optam por importar, né, mercadorias, principalmente mercadorias da China, né. Existe algum tributo
que é favorável a esse tipo de ato, ou então o Brasil deixa de tributar algumas empresas que fazem esse tipo de opção de não produzir no Brasil para poder importar da China? Vamos lá, porque a China, por ter uma população volumosa, então a produção de lá é muito acima do que a nossa. O custo de produção, o custo de mão de obra lá é muito baixo. Então faz com que os preços que venham para o Brasil se tornem ainda pequenos, mesmo quando a gente aplica nossos tributos aqui. Então não tem nenhum tributo mágico aí não que seja mais barato para importação? Não, lá é questão de produtividade, questão de custo de insumo, custo de mão de obra muito menor do que o nosso. Vindo para cá, nós teremos a incidência dos impostos que aqui foi citado. Teremos o ICMS de importação, teremos o PIS de importação, temos COFINS de importação, então os mesmos impostos serão aplicados quando houver o desembaraço aduaneiro. Tem as taxas aduaneiras, então todos esses impostos incidem. Por isso que alguns produtos que não venham da China, mas venham da Europa, dependendo, lá na Europa pode ser um produto barato, mas quando vier aqui tem um preço diferencia muito. Porque é a inclusão dos nossos impostos ao fazer o desembaraço aduaneiro. Então, os impostos do Brasil ele é muito alto e encarece muitos produtos. E, principalmente, a gente tem um modelo de tributar muito o consumo. Por isso que os produtos de consumo, o nosso é muito caro em comparação aos outros países. Até os países da América Latina, que tem vamos dizer, em comparação ao PIB, a relação percentual bem menor, chegando próximo de 20%, como é o caso do Chile. Então, encarece muito o consumo por causa disso. Isso é diretamente com o consumidor final. Né? Entendi. Então, a influência desses impostos aí que a gente vê no dia a dia do preço da gasolina, isso aí realmente é o que a gente sente no bolso, né? Não é uma fórmula mágica, né? Tanto é que se discute também agora a reforma tributária, né? O que seria mais ou menos essa reforma tributária que está sendo tão discutida e que há mais de 20 anos estão tentando implementar aqui e não se consegue? A reforma tributária, voltando um pouco da influência, a influência dos tributos, a gente focou muito no consumidor final, mas também ela influencia muito as empresas. O nosso ordenamento jurídico, nosso direito tributário, ele é muito complexo. O estudo feito pelo IBPT no ano passado mostra que mais de 500 mudanças na normativa foram feitas por dia útil. Então, todos os dias, tem muita alteração. Então, quer dizer que a reforma tributária não vem para diminuir o imposto, né? Não. Só vem para, vamos dizer assim, simplificar. Isso. Vamos dizer assim, o vilão de muitas empresas pequenas, que compõem a maior quantidade de empresas no Brasil, é essa questão da complexidade, falta de clareza nas leis brasileiras. Então, tem muitas leis que não trazem interpretação perfeita. Nós temos que contratar pessoas para interpretar determinadas leis e isso encarece. Então, isso faz com que empresas pequenas, médias ou micro possa pagar muito mais imposto do que o devido sem saber. Isso atrapalha muito no lucro. Isso faz com que o lucro seja um lucro não real. Porque pensa que vai ter o lucro, mas está pagando tanto tributo, muitas vezes de forma errada, que isso prejudica a continuidade da empresa. E manter um órgão dentro da empresa de tributários, de contadores, isso tem um custo. Por isso que nós temos a infelicidade das estatísticas de muitas empresas fecharem em um período de 2 anos. É essa complexidade, esse ordenamento muito grande, muito rígido, faz com que muitas empresas não consigam entender, não consigam nem até interpretar a legislação. E a reforma tributária, o foco principal dela é primeiro simplificar. A gente não pode chegar e cortar os impostos sem que esse corte dos impostos seja justificado por uma outra receita.
Então, nós não podemos cortar, porque isso vai influenciar direito à administração pública mesmo. Como a gente já viu na origem dos tributos, os tributos que faz a administração pública funcionar. Faz o Estado Ser o que o Estado faz o né? Estado investir. Então, não é simplesmente chegar e cortar, diminuir os impostos. A reforma tributária, ela quer simplificar as legislações, porque cada imposto aqui citado é uma legislação diferente. Ele quer unificar e simplificar para poder ficar mais claro. Temos até a segurança jurídica quando for aplicar. Então, existe muitas vezes a gente tenta aplicar uma lei, mas vem o órgão público vinculado, que é a Secretaria de Fazenda, e não aceita aquilo, dizendo que o entendimento é outro. Isso é muito comum. Então, a reforma tributária seria simplificar esses impostos e unificar. Hoje conhecemos como temos fazer uma analogia hoje com o regime do Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é a unificação de vários tributos e existe a simplificação também nas suas declarações acessórias. Então é isso primeiro que a reforma tributária está tentando focar, simplificar e a partir da simplificação, quem sabe depois diminuir. Não é fácil diminuir os tributos sem que o governo possa ter o compromisso de diminuir o seu tamanho. Como aqui foi dito, a maior parte dos tributos é para o funcionamento da administração pública. Para ele diminuir os tributos, ele primeiro ou tem que diminuir o tamanho do Estado, ou ele tem que simplificar, fazendo que incentive o mercado cresça e ele arrecade mais. Então, esse é o foco da reforma tributária. De início, não é cortar tributos, e sim simplificar. Bem, chegamos ao fim. Quero agradecer ao consultor Kleber Pereira e espero que seja bem aproveitoso para vocês aí que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado. E aí, o que é que você achou do nosso evento? Gostou? Foram palestras incríveis, né? Espero que vocês estejam aí com a cabeça, né, doendo, mexendo de tanta informação que vocês receberam, né? E assim, eu fico cada vez muito feliz porque são tantas experiências, né? O mundo de administração, ele é tão amplo e esse evento, ele tem esse propósito, né? Ele teve esse propósito o tempo todo de trazer esses conhecimentos, esses aprendizados para você, para enriquecer o seu currículo, para enriquecer o seu conhecimento, para tornar você um profissional cada vez mais competente e dotado de habilidades e conhecimentos, certo? E infelizmente nosso evento está acabando, ele chegou ao fim, né? Hoje é o nosso terceiro e último dia, né? Uma jornada que foi duradoura, né? Uma jornada que foi incrível. E novamente eu quero reforçar aqui o agradecimento aos professores, quero reforçar aqui o meu agradecimento também, né, aos convidados, aos palestrantes, a nossa equipe também técnica que está aqui também dando o maior suporte para a gente, para que esse evento ele aconteça, né, transmitindo tudo para vocês com carinho, a gestão da escola que proporcionou também esse evento, tá certo? E infelizmente acabou. Nesse momento agora o formulário de frequência ele está liberado para você preencher, garantir aí o seu certificado de participação. O link ele está na descrição do YouTube, então acessa aí as informações do YouTube, clica no formulário de frequência e preencha aí para garantir a sua presença no evento, né, e receber consequentemente o seu certificado de participação, tá certo? E aqui eu me despeço de vocês, desejo sucesso na jornada profissional e pessoal de vocês e até um próximo evento, até um próximo momento. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.